E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. É o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens de 1 a 3, na página 32, A Vida Futura. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aquele que não crê na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreende ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, ele está colocado como um dos primeiros nesta obra. Porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Moisés, sobretudo, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa que os teria ofuscado sem esclarecê-los. Porém, não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos, para um grande número. Não é senão uma crença sem certezas absolutas. Daí as dúvidas e o mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em muitos outros,
o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm, descrevem-la em todas suas fases e em todas suas peripécias. De tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daquele que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Para os esclarecimentos da leitura, passo a palavra aos amigos Shirley e Fabiano. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos assistem. É uma grande alegria estar com vocês na noite de hoje, estudando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, da moral cristã, né? E nós vamos tecer alguns comentários e então pedir que o nosso querido amigo Fabiano também nos ajude, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que vocês poderão participar através da elaboração de perguntas. Os nossos amigos colaboradores estão nos cantinhos, sentadinhos aqui, né? Como é que você chama? Nádia. Hã? Gislene? Gislene. Então, todo mundo já viu as colaboradoras, é só levantar a mãozinha, né? Que elas vão lá, levam o papel, a caneta para vocês fazerem as perguntas e participarem do estudo. Para nós é uma grande alegria. O que nós não conseguirmos responder, que nós não tivermos condição de responder, nós vamos também procurar estudar tanto quanto vocês, né? Para depois a gente dar esse feedback, esse retorno a todos. Eu gostaria de fazer algumas pontuações no texto de hoje e gostaria de ressaltar algumas frases. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Que mundo era este na época do Cristo? Nós estamos falando de Jesus, que estava preso pelo Império Romano, né? E Jesus estava condenado, não é? Ou seria condenado, né? Pilatos, que era governador da Judéia, tinha essa autoridade para condená-lo, né? E Jesus, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, o mundo que nós encontrávamos naquela época na Judéia era um país, digamos assim, uma civilização que estava sendo escravizada, que estava sendo explorada por outra civilização. Os judeus, eles tinham que pagar altos impostos a Roma, que era o poder político e administrativo na região. Quem eram os romanos? Os romanos eram uma civilização que tinha uma cultura greco-romana, né? E que a base da cultura daquele povo, aquele mundo romano, era uma formação hedonista, né? O que é uma formação hedonista? A civilização romana, ela era voltada à busca do prazer físico, né? Então, era uma civilização hedonista. Eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam não em Deus, mas em deuses, né?
E eles cultuavam vários deuses, deus do trovão, deus do mar. Todos nós já ouvimos várias histórias envolvendo os deuses gregos, né? E o que essa cultura fazia, esse mundo tinha? Além de hedonista, né, cujo foco era o prazer físico, valorizava também a força dos fortes sobre os mais fracos, né? Então, esse era o caráter do mundo romano naquela época. E o mundo judeu naquela época? Vocês viram o comentário de Kardec. Os judeus, ao contrário dos romanos, eles não eram politeístas, eles eram monoteístas. Eles já acreditavam no Deus único, porque eles foram libertados do Egito. Vocês se lembram disso, de Moisés? Então, os judeus, eles tinham fé no Deus único. Entretanto, não havia muitas diferenças culturais com os romanos, não. Por quê? Porque apesar de acreditarem no Deus único, eles acreditavam que a fé, aqueles que tinham fé, a fé no Deus único, e muitas vezes faziam sacrifícios a este Deus, eles eram privilegiados com uma vida material melhor. Então, na verdade, eles acreditavam que a fé tinha como prêmio vantagens materiais, né? Isso não está muito diferente de uma cultura hedonista, né? Não está muito longe, tá certo? Bom, vê-se por aí que então, que o mundo à época, ele era bem diferente do mundo cristão, né? O mundo que o Cristo tem tentado trazer para a gente é o mundo voltado à cultura do amor, a cultura do bem maior, o bem de todos, e não o bem só meu e da minha família, né? E eu às vezes fico pensando se nós estamos muito longe dessa cultura greco-romana ou dessa cultura judia, né? Onde muitas vezes nós buscamos Deus para os nossos problemas materiais até que eles se resolvam, né? E tem uma fala de Jesus quando ele diz assim: meu reino ainda não é daqui. Esse ainda não é daqui nos abre uma janela de esperança e nos dá um entendimento que esse planeta Terra certamente vai ser diferente, né? E que ainda haverá aqui um mundo diferente do que existe hoje. Então Jesus já começou a nos fazer entender, naquela época, que o planeta Terra, apesar de ser um planeta de prova e expiação, ele está caminhando para ser um planeta de regeneração. E planeta de regeneração difere do prova e expiação, principalmente porque o bem passa a se sobressair. Até então, o que nós vemos? O mal se sobressaindo. O planeta de regeneração, o mal ainda existe, mas o bem começa a se despontar como algo maior, como algo predominante, né? Então, é uma transição para um mundo melhor, onde exista apenas o bem. Então, planeta de regeneração, nós não vamos estar livres totalmente das infelicidades que nós semeamos na vida, porque são produtos nossos, o sofrimento é produto nosso, né? Ainda vai existir, mas num grau muito menor do que existe agora. Tem também um comentário, quando ele fala assim: dar testemunho da verdade, aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então eu vim esse mundo para dar testemunho da verdade. E é interessante que Pilatos depois pergunta para Jesus: mas qual é a verdade? Ou o que é a verdade? E o que Jesus faz? Fica em silêncio. Porque nós, naquela época,
não estávamos em condições de entender toda a verdade que ele poderia nos dizer. Nós precisávamos de conhecimento científico, de conhecimento moral, nós precisávamos de conhecimento espiritual para entender toda a verdade, né? E o Espiritismo hoje, ele vem exatamente complementar esse conhecimento e aliar a ciência, a filosofia e a divindade, né? Para nos abrir essa verdade e torná-la mais clara para a gente. Quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Isso dizendo que a sensibilidade, a acústica, né? O nosso ouvido para as coisas do espírito não está muito ligado ao cérebro. Então, essa sensibilidade à verdade, a capacidade de entender, de sentir, de perceber, é algo muito individual, cada um tem a sua, e é uma sensibilidade que a gente conquista. A gente não é criado já com essa capacidade de perceber a vida quando gerenciada pelas leis do amor. Nós vamos desenvolvendo essa potencialidade. A sensibilidade é desenvolvida ao longo das várias reencarnações. E aí vem a vida futura, que é o título do texto de hoje, né? E a gente pergunta, né? Quando é que nós vamos entender vida futura? Entender que esse reino de Deus, esse reino do Cristo, ele na verdade é um estado de alma. Ele não é um local circunscrito. Não existe o céu, o inferno. Existe o estado de alma. E quando nós entendemos, ou quando nós entendermos que o céu, os planos maiores da vida, nada mais são do que a execução do nosso pensamento. Então, o mundo espiritual equilibrado, ele existe porque tem várias consciências que plasmam no universo esse mundo. Assim como o mundo das trevas, o inferno, não é um local circunscrito. É porque existem várias consciências num tal grau de sofrimento moral que elas exalam esse pensamento, esse sentimento de dor e plasma no universo a atmosfera que a circunda, não é? Então, o mundo espiritual, ele reflete aquilo que as almas sentem quando estão na mesma condição, sentem e pensam. Então, ao redor dessas almas se forma o mundo, que é uma projeção dessas consciências em sofrimento. Assim como o céu e o plano espiritual mais alto da vida, ele se forma a partir de nós, porque nós, enquanto mentes imbuídas do amor e do bem, somos capazes também de projetar no universo os mundos felizes que nós criamos a partir de nós, não é? Então, os planos espirituais são construídos e mantidos pelo pensamento e pela vontade daqueles que deixaram o corpo físico, agindo sobre o fluido cósmico universal. O nosso pensamento, a nossa vontade, ela está amarrada com a nossa história, com os fatos, né, que ocorreram conosco, que podem nos levar ao equilíbrio ou ao desequilíbrio na vida espiritual ou mesmo nessa vida. Eu digo que o céu e o inferno começam aqui, ainda quando mergulhados no corpo físico. Todo o mal que nós fizemos, aliado ao bem que nós deixamos de fazer, então não é só não fazer o mal, é preciso fazer o bem.
Porque nós deixarmos de fazer o mal, ótimo, mas se nós fizermos bem, o bem, nós estaremos sendo proativos nessa construção de um mundo feliz, que começa conosco, com cada um de nós. Então, todo o mal que fizemos, aliado a todo o bem que deixamos de fazer, abrem a nossa consciência ao arrependimento, muitas vezes. Ao arrependimento diante de quê? Diante das leis divinas, né? E esse arrependimento, ele tem dois caminhos. Ou ele nos conduz à culpa, e aí ao sofrimento, porque é como se nós quiséssemos ser penalizados pelo que nós fizemos, mas não estamos dispostos a mudar. Então é o caminho da culpa. E qual que é o outro caminho? O do arrependimento com o desejo de ser diferente. O arrependimento, associado ao desejo de ser melhor, muda as nossas atitudes mentais, gera uma atmosfera de paz que é própria dos mundos mais felizes do que a Terra. Então, a Terra, vejam bem, a Terra é como uma grande estação, é uma grande estação de trem. Chegam aqui almas, espíritos, vindo de inúmeras localidades, com inúmeras histórias anteriores, e fazem uma viagem, ficam um determinado tempo nessa estação, para depois partir para uma nova viagem, para novos caminhos. Então, aqui nessa estação, nós temos almas de várias categorias morais, de várias categorias de conhecimento científico, de várias categorias de sabedoria, e ela se torna uma estação de prova e expiação, devido a essa multiplicidade de consciências que geram atmosferas muito diferentes, muito variadas, com as quais nós vamos nos conectando a partir de nós, alimentando a atmosfera boa ou alimentando a atmosfera negativa, a partir de nós, de cada um de nós. E é uma troca, uma mão de via dupla. Nós alimentamos e nós recebemos de volta toda a carga de energia repleta daquele tom de sentimento e de emoção que nós estamos jogando para fora. Nós recebemos dessa massa, dessa atmosfera que nós estamos alimentando, a mesma energia para nos alimentar. Então, é preciso nós mudarmos o nosso hálito mental. Nós precisamos ter outros hábitos de pensamento, para que possamos nos conectar com atmosferas que nos alimentem a alma e não nos desgastem, não nos subtraiam as energias, não nos cause mais sofrimento psíquico. Aqui na Terra é uma escola onde o sofrimento ainda é o maior professor. Nós estamos aqui, não que nós tenhamos obrigatoriamente que passar pelo sofrimento para aprender, mas é porque nós, inúmeras vezes, teimamos em tomar um caminho que não é o melhor caminho para o nosso aprendizado. E em virtude disso, pela lei de causa e efeito, que é no universo inteiro, tudo que se semeia se colhe. Não é? Ninguém colhe arroz semeia arroz e vai colher feijão, tá certo? Então, o que a gente semeia, a gente colhe. Daí a importância enorme de nós entendermos as palavras de Jesus, quando ele fala que qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Então, para que a gente entenda o convite de Jesus, que já tem mais de 2000 anos, que ele nos trouxe pessoalmente esse convite, nós precisamos nos sensibilizar
abrir mais o nosso coração, deixar de se sintonizar com o sofrimento, começar a ter posturas diferentes. É esse o convite que nós estamos recebendo. É essa vida futura que Jesus quer de nós. Na verdade, a vida futura começa hoje. Não é isso, Fabiano? O que você traz para a gente, Fabiano? Interessante esse formato de estudo que nós fazemos às quartas-feiras, porque nós temos o mesmo texto, preparamos individualmente, e quando a gente ouve a Shirley fazendo as suas reflexões, a gente percebe o tanto que é importante estudar em grupo, porque a gente enriquece estudando dessa forma. E eu tenho que tomar cuidado agora, depois dessa fala tão importante que você fez, para não me tornar repetitivo. Ao mesmo tempo que eu vou fazer algumas considerações, se vocês quiserem também já ir formulando perguntas, né? Nós estamos aguardando aqui, caso haja necessidade por parte de vocês, é claro. Mas complementando alguns dizeres que a Shirley fez, eu gostaria de salientar também do texto a personificação de Pilatos, à época em que Jesus esteve encarnado conosco, que era a personificação dos interesses humanos materialistas. E se nós pudermos hoje, de uma forma contemporaneizando, né, essa passagem dos tempos em que ele nos trouxe 2000 anos atrás a Boa Nova, o Evangelho, os seus ensinamentos, nós temos hoje também, na atual conjuntura que vivemos, no estágio de avanço das concepções da humanidade atual, um pensamento ainda muito materialista também. Então, o esforço que nós deveremos empreender todos individualmente e esforço também para contribuir na coletividade é combater essa visão de mundo antiquada, uma visão materialista. Nós temos que buscar, com o título, né, que a lição nos traz, que é a vida futura, buscar no presente, nos utilizando da bagagem que conseguimos adquirir em todas essas existências e oportunidades que nós já tivemos, porque a atual personalidade que assumimos, né, Fabiano, atualmente, eu recebi um nome, fui recebido num lar pelos meus pais, que me deram esse nome, e estou hoje me utilizando dessa persona, dessa personalidade. Mas o resultado da minha individualidade, ele veio do passado. Mas nós não nos devemos nos preocupar quem fomos, devemos nos preocupar quem somos. E, de fato, nós não somos, nós estamos. A construção dessa personalidade e essa individualidade que eu tenho que projetar para o futuro é um homem de bem, todos nós. Se nós falamos da vida futura, nós falamos das conquistas individuais que todos deveremos fazer para adquirir aquele que é o tesouro maior, que é o tesouro da sabedoria, da intelectualidade, do raciocínio que vai crescendo juntamente com as concepções das leis humanas terrestres. Que a partir do momento que a ciência, o caráter tríplice da doutrina espírita é muito importante. Na base, a ciência, nos esclarecendo sobre essas leis, igual a Shirley mencionou, leis universais. Se nós temos hoje, nas nossas escolas, as nossas crianças, como ontem também nós aprendemos física, biologia, química, matemática e todas essas ciências que nós hoje conseguimos avançar, serve de base para a gente compreender essas verdades que o Cristo, há 2000 anos atrás, não pôde trazer com toda a abrangência, porque naquela época ainda não tínhamos esses conhecimentos, essa base para entender que o universo é infinito. Como nós poderíamos, 2000 anos atrás, entender situações como hoje, que a ciência nos mostra que o universo observável
que é um espectro do que existe, porque como ele é infinito, a ciência humana só conseguiu catalogar 55 milhões de galáxias. A nossa galáxia, por exemplo, ela tem 100 bilhões de sóis, de maior ou menor grandeza que o nosso Sol. Então, vocês vejam a proporção hoje que a ciência nos traz do entendimento da nossa realidade e da abrangência do que é o universo, do que é infinito, do que é eternidade. Ainda é muito difícil para nós compreendermos. Nós mal estamos ainda conseguindo entender as questões da imortalidade. Quem dirá questões ligadas à eternidade. Então, é muito importante que a gente possa se utilizar dessa base que a ciência, no caráter tríplice da doutrina, traz para a gente, mas aliando as questões da filosofia sobre os nossos questionamentos de o que estamos fazendo, qual o objetivo, de onde vim, para onde irei me projetar, porque o futuro, de fato, com relação ao tempo, o futuro ainda não existe, é um eterno vir a ser. Nós estamos construindo, cada um de nós, o nosso futuro. Igual a Shirley mencionou, se você semear bons frutos, se nós fizermos isso, teremos, dentro da lei de causa e efeito também mencionada por ela, teremos a convicção de recebermos os frutos doces. Então, já não basta mais, igual a Shirley comentou também, deixarmos de fazer o mal que outrora fazíamos, o homem velho. Agora nós temos que nos esforçar, como os espíritos superiores nos ensinam, nos esforçar no limite das nossas possibilidades, ir além para fazer o bem. Porque aí sim a gente vai estar contribuindo na seara do Cristo. Nós vamos estar contribuindo para fazer essa transição para um mundo de regeneração que a Shirley mencionou, que é, no primeiro momento, no plano imediato, um mundo íntimo. Então, quando Paulo de Tarso, ele nos conclama a nos esforçarmos a sermos melhores, né? Como ele mesmo disse, enquanto Saulo, que ele não conseguia deixar de fazer as coisas ruins. Mas quando ele fez esse trabalho de conversão, o próprio nome já diz, né? É um movimento de fora para dentro. É uma conversão que nós fazemos, e o que ele fez e conseguiu com muita propriedade fazer a divulgação do Evangelho naquela época, ele se converteu ao ponto de dizer que já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que vivia dentro dele. Então, esse trabalho nós vamos fazendo aos poucos. Daí surgiu o termo paulatinamente. Foi em homenagem a ele. Porque paulatinamente ele se esforçou dentro de uma única existência. O caso dele também era de uma bagagem anterior, mas dentro daquela existência ele conseguiu fazer esse trabalho de conversão, deixando de ser perseguidor e passando a ser divulgador do cristianismo nascente. Então, de forma a seguir o exemplo, e o exemplo maior nós deveremos seguir do Cristo, que é modelo e guia de perfeição para a humanidade. Que nós possamos também fazer esse esforço, nos utilizando dos ensinamentos que ele traz para a gente, os preceitos morais. Ele ensinou para a gente, nos falou já naquela época sobre a imortalidade. Tanto que, após se despedir dos apóstolos, ele surge novamente, né? Essa ressurreição que se faz em espírito, não se ressurge num corpo que, dentro das leis da biologia e da química, entrou num processo de transformação. Ele ressurge então em espírito, né? Mas num grau, né, como um espírito puro que é, num grau, né, de materialidade suficiente ao ponto que os apóstolos poderiam tocá-lo. Então, mas naquele ponto, vamos dizer que naquele momento, ele inaugura para a humanidade a compreensão da nossa imortalidade, dizendo para nós: olha, eu retornei para vocês,
Durante a minha permanência com vocês, eu falei da lei de amor, falei que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses preceitos morais do Cristo é que nós deveremos sempre buscar para avançarmos nessa conquista íntima, porque eu só vou conseguir dar aquilo que eu tenho. Então, se nós buscarmos a reforma íntima, como deveremos fazer uma reflexão sobre nós mesmos, nos utilizando de uma reflexão, não com orgulho, para poder, esses defeitos eu não reconheço, não. O que o Cristo também nos ensinou o tempo todo foi sermos humildes. Humildade para reconhecer os meus erros é o primeiro passo. Reconhecendo os erros, percebendo aquilo que eu tenho que melhorar, percebendo as coisas ruins que eu fiz, me arrependendo, abre-se uma porta importante, que é a porta do arrependimento, do reconhecimento, da humildade de quais características eu terei que investir em mim mesmo para melhorar. Então, essa porta, que também é simbólica, nós sabemos, são muitas as portas que existem no mundo. O Cristo mesmo nos falou sobre a porta larga que leva à perdição. A porta estreita é mais difícil, porque se nós temos uma bagagem de imperfeições trazidas do passado, igual a gente falou, né, desse processo de construção da individualidade, nós vamos trazendo essa montanha de imperfeições. Então, que a gente possa se esforçar para que essas mochilas cheias de uma bagagem ainda de imperfeição, elas não nos impeçam passar por essas portas estreitas. Deixa eu ver, algo mais para falar sobre o texto que a Shirley não tenha falado. Progressivamente, quando você menciona, Shirley, falando sobre a questão da expiação do mundo em que vivemos e das provas, gostaria só de fazer um comentário complementar. O processo expiatório é sempre mais difícil. Então, nós temos pessoas, amigas, conhecidas, nossas, que estão passando por um processo expiatório. O processo provacional, quando você está passando pela prova, todos nós estamos. Agora, a expiação é mais exacerbada, né? São erros que cometemos, e provavelmente erros que cometemos contra aquelas pessoas com as quais convivemos. Prejudicamos de maneira severa alguém que conviveu conosco. Então, é só fazer uma referência para a gente lembrar. Expiação, quando então eu estou espiando, eu estou olhando para o meu passado de erros. Agora, projetando o meu futuro, essa vida futura é que nós devemos buscar provar, porque quando estamos aqui, logo, logo retornamos para a pátria espiritual. Allan Kardec nos ensina que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos de novo e progredimos sempre. Tal é a lei. Então, que a gente possa fazer esse trabalho, esse esforço íntimo de progredir intelectualmente e, ao mesmo tempo, de fazer esse trabalho ascensional de evolução espiritual, aliando as duas coisas: progresso intelectual e evolução moral. Fazendo assim, a gente vai conseguir avançar para construir um futuro melhor. Parece que chegou uma pergunta. Bom, uma pergunta aqui para a gente, muito interessante. Nas leis divinas, o amor é o mesmo que caridade? Ou a caridade é coisa do mundo de prova e expiação? É interessante porque até a ideia da nossa ligação com Deus e com o divino, ela vem progredindo à medida que os séculos passam, não é? Se nós formos observar estes 2000 anos, e mesmo até hoje, ainda impera muito entre nós a ideia de que a nossa fé vai ser compensada com algum tipo de
compensação material, né? E muitos de nós, todos nós, tenho certeza que a maioria que estamos aqui hoje, muitas vezes procuramos o Espiritismo, a doutrina espírita, não foi muitas vezes pela sede de conhecimento. Muitas vezes a gente muitos de nós procuramos a doutrina espírita exatamente para conseguirmos alcançar alguma coisa que nós estamos precisando. E muitas vezes na esfera material. Muitos de nós, não é? Não estou dizendo todos, né? Mas muitos de nós. Então nós fomos muitas vezes conduzidos a uma casa espírita por essa mesma maneira de lidar com Deus e com a religiosidade. Um sistema de trocas, onde eu ofereço a minha fé, a minha crença, e em troca eu obtenho alguma dádiva, mas essa dádiva se refere muitas vezes ao mundo material, né? E aí nós estamos habituados a ver a caridade como uma semeadura de dádivas materiais, né? E na verdade, se nós formos lá na carta do apóstolo Paulo, quando ele vai definir caridade, nossa, é até difícil, né? Porque ele fala que não adianta dar o meu corpo a ser queimado, né? Não adianta eu distribuir todos os meus bens, se eu não tiver caridade, nada disso valerá. Ora, o que ele quis dizer com isso? Que a caridade verdadeira, ela vai além de semear dádivas materiais, né? Ela vai além, ela vai sobretudo na capacidade que a gente tem de desenvolver a empatia. E o que é a empatia? Empatia é você conseguir realmente se colocar no lugar do outro com toda a história do outro e não com a sua história. Com tudo que o outro tem e não com o que você tem. É você conseguir compreender a situação do outro em todo o contexto que o envolve e não com a sua vida, com seus conceitos ou preconceitos, né? Com muitas vezes uma posição de julgamento. Desenvolver essa empatia é desenvolver o amor. É isso que Deus pede de cada um de nós. Então não basta distribuir dádivas. Muitas vezes a caridade material, ela vem como uma forma de treinamento, para nós nos treinarmos estar à disposição do outro. Porque nem isso nós conseguimos fazer muitas vezes, né? Estamos tão voltados para os nossos problemas que é difícil a gente abrir um tempo, uma brecha na nossa vida para o outro que nos busca, né? E às vezes a caridade material vai nos ensinando a enxergar o outro, que nós nem enxergávamos. Daí por diante, a tendência é você transformar as dádivas materiais em dádivas espirituais, que é saber ouvir, é saber perdoar, é saber fazer o silêncio quando necessário, é não julgar, evitar o preconceito, a pré-ideia, né? Então, a caridade no mundo de prova e expiação é, sobretudo, a caridade espiritual, moral, né? E a caridade material, ela é o trampolim para a gente desenvolver as outras habilidades. Normalmente a gente começa por ela para enxergar o outro. Depois nós começamos a aprender a ter empatia, para depois nós sermos capazes de amá-lo como se fosse da nossa família. Independente se a gente o conhece ou não. Tá certo? Esse é o ponto que nós temos que chegar, que é que nós estamos ainda
em caminho, né? A caminho disso, mas nós ainda não conquistamos, não é mesmo? Chegou uma pergunta, a gente vai tentar trazer ela para o escopo, o tema da noite. Porque é uma pergunta que está trazendo questões de foro íntimo. A pessoa fala o seguinte: olá, boa noite. Como saber quando se deve insistir ou terminar um relacionamento? Enquanto a Sheila estava falando, eu estava pensando como responder uma pergunta dessa com relação ao relacionamento. É importante que a gente possa buscar na interação com os outros um relacionamento que nos permita crescermos juntos, através de um processo de ajuda mútua. Se estamos tendo um relacionamento cheio de dúvidas, primeiro a gente tem que ter aquela condição de falar ao outro, de expressar os nossos sentimentos, de dizermos o quanto amamos. Podemos ter receio de demonstrar isso, porque às vezes falta num relacionamento isso, demonstrações de carinho, de amor, porque a pessoa às vezes fica na retaguarda, achando que, será que gosta realmente de mim? Então, um dilema como esse, ele pode ser, de alguma forma, resolvido se nós colocarmos em prática esses ensinamentos que o Cristo nos traz a todo momento, nos falando, igual eu circulei algumas palavras aqui, nos falando sobre abnegação. O significado da palavra abnegar-se é negar-se a si mesmo em prol do outro. Num relacionamento, muitas vezes, temos que nos doar. Tudo com bom senso, com equilíbrio, dentro de um limite razoável. É óbvio, né? Que ele não pode ser subserviente. Fala aqui da humildade, que nós comentamos agora há pouco, da necessidade. Aquele que é humilde reconhece que erra. Em reconhecendo que eu erro, eu tenho que reconhecer a necessidade do amparo, da misericórdia de Deus. E reconhecer no outro, através do perdão, que todos erramos e precisamos desse apoio. Então, se num relacionamento existe essa questão de perdoar, de compreender os nossos limites, as nossas imperfeições, obviamente que torna mais fácil, né, a sequência dessa convivência. E aqui a gente também não estamos falando só de relacionamento, talvez a pessoa esteja se referindo a um relacionamento amoroso, mas vai muito além disso. Né? A questão de relacionar-se em família, no ambiente de trabalho, numa relação conjugal, são vários os relacionamentos humanos, mas todos pautados segundo a lei de amor que o Cristo nos ensina. Então é isso, é sermos benevolentes, reconhecermos as oportunidades de melhoria neste relacionamento e sempre buscar aquilo que devemos ter como objetivo principal, sermos pessoas melhores. Automaticamente estaremos contribuindo naquela sociedade em que convivemos. Então, não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas se a gente puder pegar todas essas obras que o Cristo, que a doutrina espírita, através dos ensinos dos espíritos superiores, todo o compêndio de conhecimento da humanidade, nós resumiríamos todos esses ensinamentos em uma única palavra que por nós ainda não é muito bem entendida, que é o amor, vivido na sua essência. Porque muitas vezes vamos encontrar um relacionamento, paixão. A paixão é importante, né? A paixão move as pessoas, mas o amor é algo que tem uma essência muito sublime, que a gente também, nessa busca pela transformação íntima, vamos pouco a pouco aprendendo, compreendendo melhor o que seja o amor. Então, qualquer problema nesse sentido de relacionamento humano, a gente pode equalizar alguns problemas, tentando sermos mais amorosos em nossos relacionamentos. Eu queria até dar uma palpitezinho, né? Vamos dizer assim. Por favor, me ajude. Claro,
o nosso irmão que nos colaborou com a pergunta, seria muito bom se nós tivéssemos a resposta, né? Não temos essa resposta, mas temos algumas reflexões. Primeiro, quando nós estamos com a intenção de deixar uma relação, um relacionamento, naturalmente é porque nós desejamos que a nossa vida, né, o ambiente da nossa vida se modifique, né? Ninguém quer buscar a mesma coisa em outra coisa, né? Então, quando nós pensamos assim, eu acho que eu estou precisando renovar, que eu quero outra coisa para a minha vida, enfim, quando nós estamos buscando uma renovação na nossa vida, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a minha colaboração na renovação que eu desejo tanto para a minha vida? Ou seja, será que a responsabilidade de uma relação melhor, ela deve só vir da colaboração do outro? Quer dizer, até que ponto eu estou agindo, fazendo, e estou elaborando para que esse relacionamento seja diferente? Qual a minha contribuição? Eu realmente estou fazendo uma contribuição para essa transformação que eu desejo na minha vida? E que, quem sabe, pode vir desta relação, se eu me dispor a fazer coisas diferentes, não é? Então, isso é a primeira pergunta. A segunda reflexão que a gente coloca muitas vezes é aquela história, né? O jardim do vizinho, o quintal do vizinho é sempre mais bonito e mais limpo do que o nosso, né? Mas muitas vezes nós nos enganamos profundamente a esse respeito. É preciso fazer uma reflexão mais profunda se eu não estou tendo uma miragem no deserto, tá certo? Estou imaginando algo que na realidade não existe. Eu estou projetando uma ideia numa coisa que está, às vezes, afetando o meu relacionamento, e aquela coisa é só uma projeção minha, ela não é uma realidade, ela de fato não existe. E a gente sugere que, estabelecido um relacionamento, e que principalmente deriva dele uma família, um núcleo familiar, que todos os esforços conscientes devem ser feitos para que haja uma renovação desse relacionamento, que é a base, muitas vezes, de um núcleo familiar onde almas estão em desenvolvimento. E geralmente esses núcleos familiares, eles são programados, de certa forma, antes da gente vir para cá. Então nós temos uma responsabilidade, né, nesse núcleo familiar. Se nós queremos uma coisa melhor, vamos dar a nossa cota de contribuição. E lembrar que nós temos no mundo várias coisas que podem nos ajudar quando nós estamos titubeantes, né, em dúvida do que fazer. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a prece, nós temos a psicologia, nós temos a psicologia de casais, que vem para ajudar a solucionar problemas, né? Então, eu acho, assim, Fabiano, é tão individual e tão particular, eu entendo a colocação do Fabiano, cada um é cada um, cada situação é situação, mas entendo que todo o esforço deve ser feito para mudar o cenário, sem necessariamente mudar os personagens, os artistas, tá? E é claro que, como o próprio Evangelho fala, né, quando, apesar de todos os esforços, não se consegue atingir essa mudança de cenário, então
que cada um tome a decisão que lhe deixe mais tranquila a sua própria consciência. Ok? Porque também não é pedido, Deus não pede a ninguém que se carregue fardos tão pesados que os ombros não consigam suportar. Não é? Ninguém quer caminhar para um estado de depressão grave, né? Adoecer gravemente deprimido, né? Nem a doutrina espírita, nem o Evangelho de Jesus pede isso de nós. Que nós, quando tivermos que fazer algum sacrifício, sejamos como aqueles cristãos que iam para o círculo dos leões, iam ser comidos pelos leões, iam cantando os seus hinos. Que façamos o sacrifício com alegria. Porque se for um peso, se for sofrimento, é melhor que a gente tome um caminho diferente. Nós não estamos preparados para o desafio que nós achávamos que estávamos preparados. Precisamos nos preparar melhor para encontrar esse desafio mais na frente. Porque é isso que acontece, né, Fabiano? Quando nós abrimos mão dos nossos compromissos, nós estamos apenas adiando o nosso compromisso, né? Ele vai surgir mais à frente em outras épocas, em outras vidas. Eu acho que nosso tempo acabou, né? Nós gostaríamos de agradecer a vocês a participação, muito obrigada. E agradecer aos internautas também, que nos deram esse acolhimento, nos receberam em suas casas, né? Que Jesus abençoe a todos.